Olá pessoal, bom dia, como é que vocês estão, galera? Então, gente, mais uma vez, dando continuidade àquele nosso conteúdo. Hoje é a nossa última aula, até vocês pegaram o novo módulo. Então, hoje a gente vai tratar o que? A gente tratou de basquete, os aspectos históricos. A gente tratou do basquete no que se diz respeito às regras. E agora estaremos tratando do esporte basquete em cadeira de rodas, que é um esporte olímpico, certo, galera? Então, galera, dando continuidade à nossa aula, falando um pouquinho sobre a história do basquete olímpico, a gente vê que ele se iniciou com soldados norte-americanos que haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial. Então, o basquete em cadeira de roda faz parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paralímpicos. E as mulheres passaram a disputar a modalidade em 68 nos Jogos de Tel Aviv. Olha só, galera. Os soldados eles iam para a guerra e na volta da guerra, infelizmente, alguns voltavam mutilados, alguns voltavam com algumas deficiências. E o esporte ele é utilizado muitas vezes nesses momentos para trabalhar o indivíduo, possibilitando que além do caráter social, que ele possa compreender melhor o seu trauma e consiga convivê-lo melhor, também é utilizado como forma de reabilitação para essas pessoas, certo, galera? Então, além dele estar praticando uma atividade física, movimentando o corpo, apesar de ter uma certa deficiência, mas eles estavam convivendo socialmente com outros colegas que tinham o mesmo problema e eles aprendiam a construir, junto aos colegas, uma melhor relação de vida e aprender que a vida tem que continuar, certo? Além do quesito recuperação corporal, reabilitação, tá certo? Então, no Brasil, o basquete de cadeira de rodas também tem forte presença na história do movimento paralímpico, sendo a primeira modalidade praticada aqui em 58. Foi introduzida por um carinha chamado Sérgio Del Grande e Robson Sampaio. Depois de ficar fora das Paralimpíadas por 16 anos, a seleção brasileira voltou a disputar lá em Atenas, em 2004. Isso é nos Jogos Paralímpicos, certo, galera? Tem os Jogos Olímpicos e tem os Jogos Paralímpicos que ocorrem seguidamente aos Jogos Olímpicos. Então, apesar da popularidade no Brasil, o Brasil ainda não conquistou medalhas na modalidade. Realmente os americanos ainda têm um domínio muito elevado na modalidade, certo, galera? Então, as cadeiras de rodas utilizadas por homens e mulheres são adaptadas e padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquete. O nome dessa federação é IWBF, certo? Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Roda. Essa sigla é em inglês, beleza, galera? Então, o jogador deve quicar a bola, arremessar ou passar a bola a cada 2 toques dados na cadeira. A dimensão da quadra e a altura da cesta seguem o mesmo padrão daquele que a gente viu anteriormente, tá certo? A quadra tem o mesmo tamanho e a altura o mesmo, ou seja, a tabela 3,5 metros, a quadra tem 15 por 28, da mesma forma, beleza? Então, a classificação, galera, é uma classificação que é utilizada funcionalmente, de acordo com a patologia que cada indivíduo tem, certo? Então, se o cara tem uma perna amputada é uma coisa, se o cara tem as duas paralisadas é outra, se o cara não tem o movimento do braço também, então isso aí vai mudando as classes, tá bom? Os atletas são avaliados conforme o comprometimento físico-motor em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a deficiência, menor a classe. A soma desses números na equipe é de 5 pessoas e não pode ultrapassar 14. São disputados 4 quartos de 10 minutos cada. Então, é igual a regra, até o tempo é idêntico ao da Federação Internacional de Basquetebol, certo? Então, algumas curiosidades. Padronização, galera. Para assegurar a competitividade, os atletas precisam usar cadeiras de rodas padronizadas, ou seja, todo mundo tem a mesma cadeira, certo? É obrigatório obedecer até mesmo o diâmetro máximo dos pneus e a altura máxima dos assentos e do apoio para os pés em relação ao chão. Se o jogador optar por uma cadeira almofada, desculpa, galera. Então, se o jogador optar por uma cadeira almofada no assento, ele não poderá ter mais de 10 centímetros de espessura, exceto nas classes 3,5, 4 e 4,5, que são os atletas que têm o menor comprometimento físico, certo?
Então, nesses casos, a espessura máxima é de 5 centímetros. É permitido usar faixas para prender as pernas junto ou fixar a cadeira de roda. Todas as normas são conferidas pelos árbitros no início da partida, certo? Aqui algumas imagens que você vê até as crianças também que têm determinadas deficiências locomotoras também participam. E aqui a gente vê um jogo entre a seleção brasileira e, se eu não estou enganado, a seleção chinesa. Então, de uma forma geral aqui, o basquete em cadeira de roda, as regras são praticadas com atletas que têm deficiência motora. O tempo são 4 tempos de 10 minutos. O relógio é sempre pausado, galera, quando tem pedidos de tempo ou quando a bola sai. Cada equipe conta com 5 jogadores em quadra. As dimensões da quadra são as mesmas. Após 2 impulsões do atleta nas rodas da cadeira, ele deve arremessar, quicar ou passar a bola. Impulsões que ele está falando, galera, é quando o deficiente ele faz aquele movimento de rotação na cadeira para frente. Se ele der duas, ele tem que quicar a bola. Duas, quica a bola, certo? Essa bola ela fica presa aqui no corpo e ele dá 2 rotações e bate a bola e volta a prender, certo? A classificação, como a gente falou, que vai de 1 a 4,5. E seguidamente, galera, a gente tem aqui um pequeno exercício que vai falar um pouco. Eu quero que vocês respondam sobre a história do basquete em cadeira de rodas. Vocês citarem a classificação funcional dos atletas. Isso aí eu acabei de falar para vocês. Como ocorre essa padronização. Quantos jogadores titulares podem atuar na equipe. E um jogo de basquete em um jogo de basquete de cadeira de rodas. Então, assim, um exercício bem básico, simplesão, tá certo, galera? Para vocês responderem aí. E qualquer dúvida, novamente, eu estou lá disponível, lá no grupo do WhatsApp. Eu estou disponível também para vocês no privado, tá bom? Então, não deixem de responder as atividades, prestem bem atenção. Nessa apostilazinha aí, ó, não esqueçam de botar o nome completo e a turma de vocês que está tendo uma dificuldade em alguns aspectos para correção em relação a isso. Tem muita gente que está deixando questão em branco. Gente, todas as questões que eu passo estão nos exercícios, tá certo? Então, ó, quem está deixando questão em branco está voltando, certo, gente? Estou voltando, estou mandando de volta os exercícios para refazer. E tem gente que está respondendo com não sei não é resposta, certo, pessoal? Então, da mesma forma que vocês estão assistindo esse vídeo meu aqui, vocês conseguem fazer uma pesquisa no Google e responder as perguntas que eu coloco, caso vocês não acham no texto, tá certo? Mas a maioria, 99% eu coloco ligado apenas ao texto, exatamente para não dificultar a vida de vocês, tá bom? Tem dúvida, galera? Falem comigo, falem com o pai, falem com a mãe, falem com o tio, falem com o primo, mas não deixem de procurar alguém não, certo? A gente está no momento que a gente precisa estar junto para que a gente, o coletivo, possa superar e o conhecimento ele não possa diminuir. Vocês precisam aprender esses conteúdos, tá bom? Abração a todos, fiquem com Deus e cuidado no Covid aí, viu, galera? Passem álcool nas mãos e usem as máscaras, não vacilem. Abração, valeu!